Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos, após terminarmos o estudo do livro de Reis, primeira e segunda, e conforme nós havíamos prometido, estamos fazendo agora o estudo específico sobre o profeta Elias e depois sobre o profeta Eliseu. Elias, basicamente, primeira Reis, e Eliseu, basicamente, segunda Reis. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O contexto relativo ao profeta Elias está em 1 Reis, que vai do capítulo 16, verso 29 até o 34. E ele começa o seu ministério no reinado de Acabe, rei de Israel. Acabe é aquele que levou Israel a mergulhar numa profunda idolatria. Foi um dos piores reis que existiu, um dos mais idólatras e pecaminosos reis. Elias, ele foi levantado exatamente para se opor a este estado de coisas de Acabe e a sua terrível mulher Jezabel. E ele foi, por conta disso, perseguido por Acabe. Este mesmo Acabe foi quem erigiu um altar para Baal, que depois nós vamos falar sobre ele, em Samaria. E ali ele instala também um altar pagão. Ele também fez um poste ídolo e adorou nos lugares altos e nos bosques. Elias era de uma região chamada Tibe. Alguns autores dizem que esta Tibe ficava no território da tribo de Naftali, para o lado de cá. E alguns acham que ela ficava na região de Gileade, nesta posição aqui. Aqui está o Mar Morto e aqui nós vamos ver o Rio Jordão. Então, Tisbé ou Tisbe estaria colocado nesta porção aqui. Elias, o nome Elias é composto de El e Iá. El quer dizer poder e Iá é uma abreviação de Iavé, que quer dizer Deus eterno, na nomenclatura deles. Então, Elias significava Deus eterno, todo-poderoso. Sua missão, portanto, era o de proclamar o iavismo, ou seja, a adoração a Iavé, que era a religião da época, por conta de que Israel sempre foi o povo de Deus. E isto tinha o objetivo final de pôr fim à adoração a Baal. Deus dá ao profeta uma palavra sobre a seca que iria se abater sobre Israel. A seca era uma das armas de punição que Deus usava para um povo que fosse desviado. Quando ele proclama a seca, Elias começa a ser perseguido, tanto por Acabe quanto por Jezabel, sua mulher. E eles tentavam pegar Elias e matá-lo, executá-lo, porque eles diziam que foi por conta de Elias que a seca se deu. Portanto, seria uma maldição que o profeta havia declarado, quando na verdade era a vontade de Deus. Ele foge então para uma torrente que fica um pouquinho mais para frente, chamada Querite. Em Querite, ele fica colocado ali, ele se esconde ali, né? Ficava de frente a Jericó, próximo de Jericó, e ficava num vale chamado Vale de Acor. Naquele lugar,
Deus não o deixa largado, não o desprover de qualquer cuidado, de tal maneira que ali ele tinha água, mas não tinha comida. Então ele determina que corvos levem comida para ele pelo menos 2 vezes por dia. E isso é uma coisa bastante interessante, porque corvos são aves de rapina. Eles são gananciosos. Eles são, segundo a palavra, tidos como ave imunda, porque normalmente eles se alimentam de carcaças de animais mortos. Então eles eram considerados imundos, animais imundos. Mas isto fez com que, levando alimentação através dos corvos, Deus provesse uma alimentação para Elias, provesse um sustento para Elias. E ali ele fica por alguns dias, até que até mesmo esta torrente acabe por secar. Esta torrente era uma torrente que só existia em épocas ou de chuva ou de derretimento de neve. Então, neste caso, ela recebia águas. Mas como já estava bastante adiantada a seca, a falta de chuvas, esta torrente acaba por secar. Deus estava provendo água ao profeta, estava provendo comida por um animal inusitado, por um animal que ninguém acreditaria que iria ajudar um humano, né? Porque eles eram gananciosos, então não havia muita explicação a não ser a mão poderosa de Deus suprindo a Elias, o alimento para Elias. Mas também Deus estava suprindo o profeta de uma outra coisa. Deus estava suprindo o profeta de fé. Mas agora, o que acontece? Não tenho mais comida, não tenho mais água, e como é que eu vou subsistir? Como o profeta vai subsistir? Deus manda de novo uma palavra para ele e ele sai da torrente de Querite. Ele vai, segundo a palavra, ele vai da torrente de Querite, que ficava aqui, ele vai atravessar toda essa localização aqui e ele vai para uma cidade denominada Sarepta. Sarepta provavelmente ficava a uns 14 quilômetros mais ou menos de Sidom, na costa do mar. Esta Sarepta fica em território estrangeiro. E olha só que coincidência, esse território estrangeiro é exatamente as terras da Fenícia, terra do pai de Jezabel. Lá nesta cidade de Sarepta, a seca também havia chegado e, portanto, junto com a seca, também a fome. Mas Deus já havia preparado tudo. Ele vai para lá e lá já estava o coração de uma mulher, já estava preparado. Ela é encontrada no portão da cidade e ali esta viúva estava colhendo alguns gravetos para que, com o pouco de óleo e o pouco de farinha que ela tinha, preparasse um último pão, assasse o último pão para ela e para seu filho. E aí ela poderia morrer em paz. Quando ele encontra esta viúva, ele dá ordem a esta viúva, ele exige que esta viúva faça um pãozinho, sim, mas não para ela e para o seu filho, mas faça um pãozinho para si. Ela recusa no nome de Yahvé Elohim, ou seja, o Deus eterno, todo-poderoso. Mas ele insiste com a viúva e ele exige desta viúva uma porção de fé. Veja, ela tinha comida suficiente para uma única refeição para si. Mas mesmo assim, como ela
reconhece, o coração dela está voltado para, ele está aberto, está voltado para esta palavra, ela aceita, porque ela prevê, mesmo inconscientemente, de que aquele momento é um momento de milagre. E ela foi a escolhida para a manifestação do poder de Deus. Amados, tamanha fé desta mulher na palavra de um desconhecido, que ela reconhece como sendo profeta, né, em abrir mão de um alimento para o seu próprio filho e para si, para dá-lo a um desconhecido. A palavra de Deus foi apresentada para ela, né? De que maneira? O profeta diz: assim diz o Senhor. Isto provoca na mulher uma atitude positiva, no sentido de que ali haveria de ocorrer uma manifestação do poder de Deus. Ela, portanto, com esta fé, ela fez este bolo. E porque ela fez este bolo abrindo mão de algo que seria para si, para seu filho, correndo o risco de passar fome, ela continua usando de uma farinha e de um óleo que não para mais de sair da sua botija, de sair da sua vasilha, por quase 2 anos. E por quase 2 anos a farinha não acabava, o óleo não acabava. Por quê? Porque ela, a princípio, teve uma manifestação de fé limpa, aberta em relação à palavra que ela recebeu. E quanto mais ela usava, mais havia, e não cessou até que a fome cessasse. Algum tempo depois, esta viúva, ela acaba perdendo o filho. Elias leva o garoto para um quarto que ficava no telhado. Aqui ao lado nós vamos ver uma casa típica da época. Existia um pátio, existia um local onde eles abrigavam algumas coisas, um quarto onde as pessoas dormiam e acima do telhado eles poderiam usar ou para secar grãos ou mesmo para que alguém habitasse ali. Então, quando isto acontece, quando o filho da viúva adoece e morre, esta mulher se entristece bastante e ela vai até Elias e ela culpa Elias, porque ao chegar até ela trouxe o conhecimento de Deus para a sua vida. Isso significava o quê? Naquela época se imaginava que Deus ele infligia danos às pessoas que escondiam males. Então ela imaginou que Deus encontrou alguma iniquidade na sua vida e por isso ela estava sendo punida por Deus com a morte do seu filho. O quarto que ele levou a criança era muito provavelmente um quarto que o próprio Elias usava quando estava por ali. O que ele faz? Ele deita a criança ali na sua cama e ele se estende sobre a criança. Algumas pessoas entendem que esta atitude de Elias foi para aquecer a criança ou passar do seu próprio espírito para o corpo morto da criança. De qualquer forma, o profeta clama ao Senhor, apresentando este caso, apresentando o mal, apresentando a dor da mulher para o próprio Deus e pedindo de Deus que fizesse misericórdia para isso. Deus acaba ouvindo a oração do profeta e ele faz com que a alma, o nefesh
da criança voltasse, retornasse ao menino. Esta era a imagem que antigamente se fazia. Quando a pessoa morria, a sua alma saía de si. Então, aqui ele volta ao corpo da criança, fazendo ou trazendo a criança à vida. Então, fazendo aqui a primeira ressurreição que se fala na Bíblia. Então, a primeira vez que se fala em ressurreição acontece com Elias. Elias agora, quando já estava a seca no seu terceiro ano, estava no auge, né? Deus volta a falar a Elias e determina que Elias vá procurar Acabe. Então ele vai até Acabe. Acabe estava em Samaria ou nas imediações. No caminho, enquanto ele está indo para conversar com Acabe, ele acaba encontrando Obadias. Obadias era um mordomo, era um serviçal, um dos principais serviçais da casa de Acabe. Acabe, o rei de Israel. E Obadias era uma pessoa bastante piedosa. E com a perseguição tanto de Acabe e principalmente de Jezabel contra os profetas e contra os sacerdotes do Senhor, ele acabou tendo que ocultar e dar sustento para 100 profetas. Estes 100 profetas se livraram das mãos de Jezabel, porque ela matava todas estas pessoas que eram contrárias a Baal e que eram favoráveis, ela dava então guarida apenas aos sacerdotes de Baal, mas ela perseguia e matava os sacerdotes contrários a Baal, os sacerdotes do Senhor. Então estes 100 tinham sido perseguidos, mas Obadias tinha ocultado esses 100 e levava alimento para ele. Nesse tempo, Obadias tinha sido comissionado. Acabe estava ficando sem água. Ele e todos os seus, inclusive Obadias, estava procurando água. O próprio rei fazia isso. Então, por muito tempo, ele procurou Elias, não encontrando. E agora, Obadias encontra com Elias sem querer. Obadias, sabendo que Elias estava procurando Acabe e Elias pedindo-lhe que o levasse até Acabe, que falasse a Acabe que ele estava ali para conversar com o rei, Obadias ficou com medo. Por que ele ficou com medo? Porque Elias era conhecido por desaparecer dos lugares, ser levado de um lado a outro de acordo com a vontade do Senhor. E ele tinha medo que isto acontecesse. A sua vida estava em risco se ele chegasse para o rei e dissesse: olha, Acabe está em tal lugar e ele quer falar com você. E quando o rei fosse até lá, ele acabaria sumindo de lá. Então a sua vida estava em risco, porque o rei poderia se vingar de Obadias. Elias se encontram finalmente porque Elias dá a Obadias garantia de que ele não ia sumir. Então Elias e o rei se encontram, tá? E Elias desafia então o rei, acusando o rei de idolatria e prostituição com os Baalins. Na verdade, o rei acusa Elias de perturbar Israel. E em resposta, Elias diz: não, você é que está fazendo isso através do seu pecado, através da sua idolatria. Elias desafia Baal, desafia os seus profetas, 450 profetas são desafiados, e esse desafio está marcado para acontecer mais especificamente no Monte Carmelo. O Monte Carmelo fica aqui. Então, veja, Elias sai de Sarepta
e ele está indo em direção ao Monte Carmelo agora para fazer um contexto, isto é, um confronto contra os profetas de Baal. Aí Acabe concorda, porque ele acha que Elias não tem a menor condição de vencer este contento. Estes sacerdotes eram sacerdotes mantidos por Jezabel e pelos reis, e pelo rei Acabe. Na verdade, somente os sacerdotes de Baal toparam o desafio. Os sacerdotes dos postes ídolos de Aserá não foram. Então, quase metade dos sacerdotes idólatras não estavam ali. No dia, então, no Monte Carmelo, Elias, antes de mais nada, faz um discurso para o povo, chamando a atenção do povo. Elias, naquele momento, estava sozinho. Mal ele sabia que Deus tinha separado não só os 100 profetas que Obadias estava mantendo, mas também mais de 7.000 que não haviam se corrompido, que não haviam se ajoelhado diante de Baal. Elias então faz um discurso e ele pergunta: até quando você vai cochear entre uma coisa e outra? Cochear é no sentido de um andar irregular, pulando de uma perna a outra. O que significa pular de uma perna a outra? É pular entre duas situações, entre Baal e o Senhor. O contexto então foi preparado, todas as coisas foram preparadas, foram preparados 2 novilhos, um para o grupo de sacerdotes de Baal e outro novilho para o Elias. E a situação era a seguinte: iria vencer quem? Quem fizesse o holocausto com um fogo vindo do céu. Não havia possibilidade de acender o fogo. Deus, nosso Deus, iria responder neste contexto com fogo e poder, ou seja, haveria um sinal dos céus. Os primeiros a tentar foram os profetas de Baal. A palavra diz que eles gritavam, dançavam, berravam, se cortavam, se chicoteavam, choravam, ou seja, eles fizeram de tudo para que derramasse fogo dos céus. Mas eles não conseguiram isso até mais ou menos umas 3 horas da tarde. Umas 15 horas, umas 3 horas da tarde, então Elias toma a frente. Elias se prepara e realiza o sacrifício com a manifestação do Senhor. Como ele fez isso? Ele chama o povo para si, ele prepara 12 pedras em forma de altar em nome de Deus. Em cima deste altar, ele coloca então o cordeiro cortado, ele faz um rego ao redor do altar e onde ele pudesse derramar água, mais ou menos uns 12 litros de um lado, uns 12 litros do outro lado. Ou seja, ele ensopou o local. Ele lançou água sobre o sacrifício, sobre a lenha, sobre tudo. Em outras palavras, 4 cântaros de água foram derramados. Ele ensopou, ele encharcou tudo. Tudo estava cercado de água. Então, pelos olhos humanos, como isto iria pegar fogo? Isto era impossível. O ritual foi repetido mais de uma vez, ele foi repetido 3 vezes, de forma que ficasse impossível pegar fogo. Elias faz uma petição, uma oração em memória dos patriarcas, em memória de Abraão, Isaque, Jacó, do povo de Deus, para que eles soubessem que havia um Deus sobre Israel e que somente ele, Yahvé, era Senhor e Deus. Em resposta a esta oração, o fogo cai
e consome absolutamente tudo. Ele consome o sacrifício, a lenha, a poeira, nem a água sobrou. Ele é totalmente desfeito, totalmente consumido pelo fogo. E aí o povo confessa Yahvé como Deus, como Senhor, se prostra diante do Senhor e acabam então caindo em cima dos sacerdotes de Baal, porque eles são uma farsa. Eles são executados, eles fogem até um ribeiro que ficava próximo, o ribeiro de Quisson, e ali eles são terminados, eles são executados absolutamente, todos os 450. Elias, agora, ele tinha a possibilidade de dizer a Acabe que a seca estaria terminada. Por quê? Porque o mal foi retirado, a maldição foi retirada de sobre Israel pela morte dos sacerdotes de Baal. Então ele fala, Acabe, coma, beba, porque a chuva já está chegando. Eram as primeiras chuvas depois de 3 anos de seca. E isto provava que Deus, que Yahvé, era o Senhor, era o verdadeiro Deus de Israel. Elias, ele não vai comemorar. Ele sobe ao monte, se encurva, se prostra e começa a orar. E está na esperança da chuva que vem. Ele manda que seu moço fique de olho nos céus, fique de olho nas nuvens. E ele manda que ele olhe para as bandas do mar. O moço, ele vai por 7 vezes lá. E aí chega uma das vezes, na última vez, ele vê que uma pequena nuvem está subindo. Então Elias está reconhecendo agora que uma grande chuva estava chegando. Mas vem uma pequena nuvem, Eleni. Pois é, vem uma pequena nuvem, mas esta pequena nuvem é sinal da resposta de Deus. Acabe, então, tenta chegar em Samaria antes da chuva, mas ele foi apanhado por ela já em Jezreel. Não deu tempo do milagre acontecer. Elias corre e ele chega antes de Acabe em Jezreel, que ficava a mais ou menos 32 quilômetros do Monte Carmelo. Este é um dos grandes milagres. Este é um dos grandes acontecimentos, né, a partir do ministério de Elias. Amém, amados? Bons estudos.